Sob o Atlântico, existe um reino de escuridão, um abismo onde a luz solar é um mito e a pressão amassa o aço como papel. Aqui, poeira ancestral cobre o leito do mar, um cemitério silencioso para os sonhos e ossos do mundo acima. Por séculos, preenchemos esse vazio com monstros, mas a verdade é mais aterrorizante. O abismo nunca esteve vazio. Ele estava esperando, e agora está pronto para falar. O silêncio foi quebrado por um lampejo em um monitor em Houston. Um sinal fraco e estruturado pulsando das profundezas do Atlântico. Descartado como um erro, ele retornou, persistente e padronizado, como um batimento cardíaco lento e deliberado. Dr. Harry Thorne converteu o sinal em som, e o que surgiu foi arrepiante, um gemido gutural, uma voz de dor ancestral. Teorias surgiram, mas todos que o ouviram sentiram o mesmo medo primal. Parecia uma alma em tormento. O abismo estava chamando, e a humanidade não teve escolha a não ser responder. O projeto Echo foi lançado. 2 submersíveis, Orfeu e Eurídice, desceram à escuridão com as melhores mentes do mundo a bordo. À medida que mergulhavam mais fundo, a luz desaparecia e a pressão aumentava. Criaturas estranhas pressionavam contra suas vigias, e o sinal ficava mais forte. A voz se tornou um coro de tristeza, vibrando pelos cascos, desgastando os nervos e borrando a linha entre explorador e intruso. O abismo estava perto, e estava esperando por eles. A 10 quilômetros de profundidade, o sonar revelou o impossível. Uma vasta cidade geométrica espalhada pela planície abissal. Torres de pedra negra erguiam-se do leito do mar, suas superfícies absorvendo a luz dos submersíveis. Algas bioluminescentes traçavam os contornos da cidade, pulsando em ritmo com o sinal, uma metrópole respirando na escuridão. Estátuas colossais alinhavam as ruas, suas formas contorcidas em agonia ou êxtase, sugerindo uma civilização perdida no tempo. A tripulação veio em busca de um sinal, mas encontrou uma necrópole de segredos que o homem nunca deveria conhecer. Os submersíveis flutuavam pela avenida principal da cidade. O sinal agora um gemido constante vibrando através da pedra e da água. A cidade cantava uma canção de tristeza, e a tripulação se sentia observada. Sombras tremeluziam, sussurros ecoavam, e presenças invisíveis se aproximavam. Sons de cliques e arranhões corriam de edifício em edifício, sempre fora de alcance. Vozes fracas se sobrepunham ao gemido, segredos falados um pouco além da compreensão. O medo se intensificou. A cidade estava viva com coisas invisíveis, sua canção um aviso. A tripulação sabia, eram invasores, e a tolerância da cidade não duraria. No coração da cidade submersa, erguia-se um cubo negro selado, pulsando com uma luz misteriosa e uma tristeza ancestral. Era a fonte do sinal que ecoava por toda a extensão das ruínas. O cubo parecia respirar, emitindo ondas de energia que faziam a água vibrar ao redor, como se guardasse um segredo há milênios esquecido. Cada pulsar era um chamado, um convite e um aviso ao mesmo tempo, atraindo aqueles que ousavam se aproximar. Quando o braço robótico de Orfeu finalmente tocou a superfície fria do cubo, toda a energia ao redor morreu instantaneamente. As luzes dos submersíveis se apagaram, e a escuridão absoluta engoliu ambos, deixando apenas o som abafado do próprio coração batendo no peito dos tripulantes.
O gemido constante que preenchia a água cessou abruptamente, substituído por um silêncio denso e predatório, um silêncio que parecia observar, esperar. Então, de repente, um batimento cardíaco colossal retumbou pela água, reverberando através das pedras e dos ossos, como se a própria cidade tivesse acordado de um sono profundo. Das sombras profundas, uma forma gigantesca começou a emergir, uma criatura feita de pedra viva e sombra, com olhos de luz branca fria que cortavam a escuridão. Seu corpo parecia fundir-se com as próprias ruínas, como se sempre tivesse estado ali, esperando. Lentamente, ela se desdobrou das ruínas, movendo-se com uma consciência inquietante, claramente ciente dos intrusos que haviam perturbado seu repouso. Cada movimento fazia as pedras tremerem e a água girar em redemoinhos de energia antiga. A cidade, antes silenciosa e esquecida, não estava mais adormecida. Algo antigo e poderoso havia despertado, trazendo consigo uma sensação de perigo iminente e mistério. A tripulação, paralisada pelo medo, só podia observar horrorizada enquanto a criatura, uma coisa saída do início dos tempos, se movia lentamente em direção a eles, preenchendo a água com sua presença ameaçadora e insondável. A criatura movia-se com inteligência, seu olhar frio e ancestral. Não era apenas um animal das profundezas, mas algo muito mais antigo, uma presença que parecia carregar o peso de eras esquecidas. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, observando cada movimento do submersível com uma calma inquietante, como se já tivesse visto incontáveis visitantes antes, e soubesse exatamente o que fazer com eles. Ela tocou o casco de Orfeu, não esmagando, mas comunicando, inundando as mentes da tripulação com solidão, raiva e traição. O toque não era físico, mas mental, uma onda de emoções que atravessava o metal e mergulhava fundo na consciência de cada um. Era como se a criatura quisesse que eles sentissem tudo o que ela sentira durante séculos de confinamento, o isolamento absoluto, a fúria contida, a dor de ser esquecida. A cidade era uma prisão, o sinal uma canção de ninar para manter a entidade adormecida. As ruínas ao redor contavam uma história de civilizações perdidas, que haviam sacrificado tudo para conter aquele ser. O sinal, transmitido incessantemente, era tanto um aviso quanto um feitiço, projetado para manter a criatura em sono profundo, longe do mundo da superfície. Ao tocar o cubo, a tripulação havia quebrado a fechadura e acordado o prisioneiro. O artefato, reluzente e pulsante, era a última barreira entre a criatura e sua liberdade. O simples contato humano foi suficiente para desfazer séculos de proteção, liberando uma energia que ecoou por toda a cidade submersa. A entidade era a última de sua espécie. Um guardião ou um destruidor, não importava mais. Sua existência era marcada por uma missão esquecida, talvez de proteger, talvez de punir. Agora, livre, ela não pertencia mais a nenhum propósito, apenas ao abismo. Com um último olhar arrepiante, ela se dissolveu de volta nas sombras, deixando a tripulação em choque e pavor. A jaula estava aberta. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de perguntas sem resposta e do medo do desconhecido. O abismo agora guardava um segredo desperto, e ninguém sabia o que viria a seguir. Assim que a criatura desapareceu, a energia retornou. Os submersíveis fugiram, corações acelerados, sem olhar para trás. A cidade estava em silêncio. A canção de ninar havia sumido.
a prisão aberta. A subida foi um borrão de medo, cada sombra uma ameaça, cada ping de sonar um aviso. Na superfície, o alívio era avassalador, mas o conhecimento que carregavam era uma maldição. Disseram ao mundo que o projeto Eco falhou, uma mentira para proteger a humanidade da verdade. Mas a tripulação sabia, eles haviam libertado algo que deveria ter permanecido enterrado. O mundo seguiu em frente. A verdade enterrada em arquivos confidenciais e descartada como mera conspiração. Relatórios foram arquivados, testemunhos silenciados, e o mistério foi varrido para debaixo do tapete da história oficial. Para a maioria, era apenas mais um segredo esquecido, perdido entre tantos outros. Mas para a tripulação, a lembrança era impossível de apagar. O sinal assombrava seus sonhos noite após noite. Eles acordavam suando frio, ouvindo ecos distantes daquele som estranho, incapazes de escapar da sensação de que algo os observava, mesmo no silêncio absoluto. Logo, operadores de rádio amadores ao redor do mundo começaram a captar um gemido estranho, quase imperceptível, mas presente em todas as frequências. Era um ruído que parecia atravessar continentes, ignorando barreiras e distâncias, como se procurasse por alguém disposto a ouvir. O sinal não era mais uma canção de ninar esquecida. Agora era uma voz, curiosa e investigativa, explorando sua nova e global jaula. Ela sussurrava perguntas, testava limites, aprendia com cada resposta, cada silêncio, cada medo não dito. A maioria descartou como simples interferência, ruído sem importância. Mas a tripulação sabia a verdade. O prisioneiro estava aprendendo, adaptando-se, espalhando-se por ondas invisíveis, tocando mentes e corações desprevenidos. O abismo havia chegado à superfície, silencioso e paciente, aprendendo nossos nomes, nossos medos, nossos desejos mais profundos. Ele observava, esperando o momento certo para se revelar. E se você ousar ouvir além da estática, pode escutá-lo. Um sussurro vindo do vazio, prometendo não apenas um novo e terrível amanhecer, mas também a certeza de que nunca mais estaremos sozinhos na escuridão.